Vamos falar de possíveis mudanças ali no Hoje em Dia. Isso porque Michele Barros, que acabou de sair de A Fazenda, entrou ali no radar da TV Record para ser contratada. A apresentadora, inclusive, fez um job, né? Fez um trabalho recentemente ali dentro da Record, já para que, na minha opinião, foi mais do que um teste. Mas antes disso, antes da gente discutir sobre esse assunto, antes de eu querer saber a sua opinião, clica aí nesse like para você me ajudar, vai. Custa nada, de graça, você dá um maior apoio aqui para o nosso canal. E claro, quero saber o seu comentário. O que vocês acham da possibilidade de Michele Barros adentrar ao Hoje em Dia, a equipe do Hoje em Dia, que hoje é formada ali por Celso Zucatelli, Renata Alves, Ana Hickman e Ticiane Pinheiro. Tá bom? Ó, seguinte, gente, informação divulgada na manhã de hoje pelo colunista Flávio Rico acaba revelando que são grandes as possibilidades de Michele Barros fazer parte do time do Hoje em Dia, tá? Tudo isso acontece logo após a Michele ser contratada para fazer a transmissão do Miss Universo na semana passada, né? Na quinta-feira rolou ali a transmissão ao vivo do Miss Universo e a Record convidou a Michele Barros para ser a apresentadora. Esse programa acabou sendo transmitido na Record Plus e no R7. É óbvio, e inclusive eu vi, tá? Eu mesmo cheguei a ver vários recortes nas redes sociais da apresentação da Michele. Ou seja, deu engajamento, deu repercussão. E óbvio que a Record também notou isso, né? E agora, segundo o colunista, vejam só, essa participação dela aí nesse Miss Universo, além da participação dela ali também no próprio Hoje em Dia, logo quando ela saiu de A Fazenda, foram comentários dos mais positivos possíveis, tá? E agora, segundo o jornalista, diante disso, são enormes as possibilidades de Michele Barros assumir novos trabalhos ali na TV Record. Até mesmo dentro do próprio Hoje em Dia, tá? Destaca aqui o colunista. Quer ver? Vou até colocar aqui na tela para vocês, ó. Ele diz o seguinte, ó: muito dentro. Diante disso, são enormes as possibilidades de Michele Barros assumir novos trabalhos ali na TV Record. Talvez mesmo, né? No próprio Hoje em Dia. Por que não? E aqui é uma pergunta dele. Por que não, né? A Michelle ali dentro do próprio Hoje em Dia. O programa está precisando de um sangue novo. Os próprios resultados não tão bons indicam isso, destaca aqui o colunista, né? E aí ele relembra por quem é que é apresentado que é um bom time, mas precisa de algo novo. Olha, gente, minha opinião sobre isso, tá? Eu gosto, eu acho que sim. O Hoje em Dia, ele está precisando de coisas novas, ele está precisando de uma movimentação. Esse programa ele perdeu uma relevância nos últimos anos gigantesca. Ai, Eric, mas ele dá audiência, ele fica em segundo lugar. Ah, gente, dava muito mais, né? Pô, Hoje em Dia foi um programa que durante alguns anos, lá atrás mesmo, né? Com o Brito Júnior, com o Edu Guedes ainda, foi um programa que chegou a bater a Globo. Hoje é um programa que fica ali, ele fica na vice? Fica, mas fica ali com os 3 pontos. Com 4, às vezes, um dia muito, muito bom. Eu não acho Hoje em Dia um programa ruim, tá? Tá longe disso, inclusive. Eu acho que ele é bem dinâmico, ele tem boas interatividades, ele tem boas matérias, mistura jornalismo com entretenimento. Eu acho que o Hoje em Dia é sim uma boa revista eletrônica. Até porque, se não fosse, não estaria tanto tempo assim no ar. Mas de fato, acho que ele precisa de uma renovada, gente. O programa é exatamente o mesmo há muito tempo. E quando eu digo renovada, eu também digo sobre apresentadores, né? Porque assim, a Ana Hickman, ela está desde o começo. Tiveram a oportunidade de tirar a Ana naquela confusão ali de renovação de contrato, logo na sequência ali daquela confusão envolvendo ela e o marido dela, mas não, renovaram para Ana permanecer no Hoje em Dia. Agora, então, quiseram continuar ali com a Tice. A Tice que estava quase de saída, né? Aí a Record não foi lá, fez uma contraproposta para permanecer com a Tice dentro do Hoje em Dia. A Renata Alves, eu juro para vocês que eu fui. Talvez eu tenha sido a pessoa que mais se animou com a contratação da Renata Alves ali para o Hoje em Dia. Quando ela foi para dentro do estúdio, nossa, eu achei maravilhoso. Lá em 2021, mais ou menos, por aí, não me lembro a data correta,
Mas eu achava a Renata Alves incrível, quer dizer, continuo achando ela incrível, ela é muito boa. Mas assim, eu achava ela maravilhosa na reportagem. Mas quando ela vai para a apresentação do Hoje em Dia, toda aquela animação, aquele êxtase, sabe? A caixinha, o estúdio do ar-condicionado tirou o brilho da Renata Alves. A Renata é uma pessoa de rua, é aquela pessoa que vai para o meio do povão, que faz um monte de coisa e não na apresentação dentro de estúdio, né? E eu torci muito, eu achava que ela fosse brilhar muito mais. Mas hoje em dia ele apaga, ele acaba apagando as pessoas. A Renata tinha muito mais relevância, na minha opinião, fazendo reportagem para o Domingo Espetacular do que dentro de estúdio ali no Hoje em Dia, né? Eu torci muito por ela ser apresentadora do Hoje em Dia, mas confesso para vocês que me deu uma decepcionada. Claro que não por culpa dela, por conta do programa, realmente que acaba não se reinventando, né? E o Celso Zucatelli, coitado, o Celso, ele não gosta que fala disso dele, né? Porque ele me bloqueou no Instagram, porque uma vez eu critiquei o Hoje em Dia. Eu acho o Celso ótimo, tá, Celso? Mesmo você me bloqueando, não tem problema quanto a isso, não vai mudar nada na minha vida. Mas assim, eu acho ele ótimo, mas é aquela coisa policial que tá, né? Ele é bom, eu acho que ele é talvez o sangue mais novo ali que poderia continuar ali na apresentação. Mas concordo que o programa como um todo, hoje em dia como um todo, precisa sim de um sangue novo, precisa ali de uma carinha nova. E Michele Barros poderia sim ser esse nome, na minha opinião. Ela tem experiência em jornalismo, anos de TV Globo, passou recentemente ali pelo Chega Mais, lá no SBT. Nos bastidores, todo mundo fala isso, inclusive eu vi de perto, tá? Eu cheguei a gravar o Chega Mais lá no SBT com o Paulo Matias, com a Regina Volpato e com a Michele Barros. E a pessoa que mais me tratou bem foi a Michele Barros. Pegou na minha mão, senta aqui, me deu um beijo, tava puxando ali os assuntos, ela tava demais, tá? A Michele e o Paulo, a Regina meio de lado assim, né? Mas a Michele e o Paulo Matias foram super carinhosos comigo. E ela, a gente via, e não só isso, né? No decorrer, na realidade, do Chega Mais, a gente via nos bastidores que Michele era a única que queria realmente fazer aquilo acontecer. Talvez por essa pegada de news ali da Globo, né? De vindo de um Bom Dia São Paulo, de um Bom Dia Brasil, às vezes que ela fazia lá ao vivo com a Ana Paula também. Eu não sei, ela tem essa vibe do jornalismo, apesar dela estar querendo ir para o entretenimento, o jornalismo fala mais alto para ela. Tanto é que depois colocaram ela naquele Chega Mais Notícias, vocês lembram dessa história? Ela mata no peito, gente. Quanto a jornalismo e apresentação, Michele Barros não deixa absolutamente nada a desejar. E eu acho que seria sim um nome interessante. Agora, né? O que eu fiquei pensando foi: vamos colocar mais uma pessoa? Aí vão ficar 5 pessoas no Hoje em Dia, não é gente demais não, pelo amor de Deus, né. Ou tira alguém, a Tiziane Pinheiro, que poderia ser substituída, não vai mais, porque ela renovou com a Record. O que que vão fazer? Será que ela pediu para sair nessa renovação do Hoje em Dia? Ela continua contratada da Record, mas ali ela acaba sendo substituída a, sei lá, 3 dias na semana e a Michelle fica no lugar dela ali no programa. Pode ser, né? Poderia ser interessante, um jogo bom ali de ser avaliado. Bom, por enquanto, gente, rumores, tá? Pô, eu acho que nada vai acontecer agora no final do ano. Acho que é mais uma intenção, uma conversa, um planejamento para 2026. Mas torço que aconteça. Eu realmente acho que hoje em dia tá precisando desse upgrade, tá precisando dessa mudança e Michele Barros pode oferecer isso com muito profissionalismo, com muita dedicação. Eu acho que ela entrega. É isso. Quero saber o seu comentário, hein? O que que vocês acham aí da possível entrada de Michele Barros para o time do Hoje em Dia ou fazendo qualquer outra coisa ali na TV Record também, depois da sua passagem desastrosa em A Fazenda. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo para você, hein? Tchau!